15º domingo do tempo comum, Capela da PUC. Começou a enviá-los, Evangelho segundo Marcos. Hoje, o Evangelho nos fala de duas realidades: nossa missão de profetas e a mensagem que devemos comunicar. Jesus chama os 12 e os manda em missão. Desta vez, Cristo não diz para ir pregar, nem para expulsar demônios, nem mesmo para curar os enfermos. A questão agora está no modo de cumprir a missão. De fato, neste capítulo, Cristo enfatiza apenas sobre como ir em missão, sem levar nada, confiando somente em Deus, correndo o risco de serem incompreendidos e rejeitados. Eles deveriam anunciar o reino de Deus, que exige mudança de vida, conversão de pensamento, atitudes e modo de agir. Eles só podem levar um bastão pelo caminho para mostrar que a missão é uma obra de Deus. Este é o bastão de Moisés, do qual se revela a obra de Deus e não do homem. Não levam comida, nem bolsa ou alforge, porque assim podem receber aquilo que as pessoas lhes oferecem. Porém, sem preconceitos, sem ideologias ou preceitos que impeçam a acolhida daquilo que encontrarão nas casas. Também não devem ter nem mesmo dinheiro no cinto. O termo usado para dinheiro, a palavra chalcon, significa cobre, que era um tipo de moeda pequena que só os pobres carregavam. Com isso, Jesus os advertia a não dar a impressão de serem mendigos que pedem esmolas, porque os apóstolos eram pessoas dignas que estavam anunciando a palavra de Deus. Calçam sandálias porque não são desleixados. Jesus, porém, lhes diz: não levem 2 túnicas, porque ter 2 túnicas era costume dos ricos. De algum modo, Cristo, ao especificar o modo de ir em missão, coloca-os de forma a não parecerem diferentes daqueles que são a maioria em cada região, mas imersos na categoria de gente mais numerosa, normal e simples. Cristo, do início ao fim do Evangelho, pede acolhida como primeiro passo para desbloquear o que está bloqueado a partir do pecado original. É a acolhida que move as pessoas a confiar nos apóstolos e lhes dar hospedagem. Acolher significa tornar-se o dom recebido, estar entre as pessoas simples, sem chamar a atenção de alguma forma particular, a começar pelo modo de vestir, de se apresentar diante do outro. É chegar e fazer-se acolher pelo povo. Enquanto confiamos nas coisas que nos pertencem, Cristo não pode emergir em nós. Enquanto nossa existência for baseada no que temos e possuímos, não podemos revelar a verdade fundamental de nossa existência, que é Cristo. Então, a ordem de como cumprir a missão é para que possa emergir o Cristo e sua vida em nós. Também é ordenado a não forçar ninguém a nada, a não impor, para não descer as típicas vias das religiões que acabam fazendo proselitismo com diversos métodos e convencimentos. Quando não houver acolhida, ir para outro lugar e apenas sacudir a poeira das sandálias. Nós vimos então, nesse domingo, uma coisa interessantíssima. A maneira como os apóstolos, os enviados de Jesus, devem se apresentar. Não parecer nem gente rica e não parecer também mendigo. As pessoas normais, como em cada região, as pessoas normais são reconhecidas, transitam para lá e para cá. Jesus quer fazer de seus discípulos pessoas comunicadores, que são capazes de passar a sua mensagem para os outros, e para isso evitam esses 2 extremos. Por exemplo, aquela questão aí de não levar dinheiro na cinta. Era a forma como se identificava muitas vezes aqueles que pediam esmolas. Ganhavam esmolas muito pequenas, né? Dinheiro pequeno, e iam colocando na cinta
e dessa forma eram facilmente identificados como esmoleiros. Levar sandália, ora, era uma coisa de dignidade, como o pai que acolhe o filho que se perdeu, né? Ele providencia imediatamente uma sandália. Quer dizer, são coisas para pessoas normais, porém simples. Não levar comida, por quê? Porque se você vai fazer missão e já leva toda a sua cozinha para comer, as coisas que você vai comer, você não vai se aproximar das pessoas e não vai acolher aquilo que as pessoas oferecerem dentro das suas possibilidades. Isso quebra todo o preconceito judaico, que não podia comer aquilo, nem fazer outros comportamentos que pelos preceitos religiosos eram impedidos. Jesus vai quebrando isso e pedindo para os seus discípulos e missionários, né, toda aquela dignidade necessária, sem nenhum luxo, evidentemente, mas também sem parecer gente que ia pedir esmola, mas que ia oferecer alguma coisa de muito mais importante, que é a palavra e o reino de Deus. Eu acho que aqui está um parâmetro muito bem colocado de como Jesus quer que os seus discípulos sejam, que a sua igreja seja, e aí eu me reporto muito ao Papa Francisco, quando diz uma igreja simples, que está sempre de saída, e não uma igreja que vai carregando fardos culturais e honrarias que foi recebendo ao caminhar do tempo. Uma igreja simples, digna, mas capaz de levar a palavra de Deus com eficiência. Então vamos viver isso também como ideal pessoal da nossa vida. E tenham todos um bom domingo e uma boa experiência da dignidade e da humanidade que Jesus nos dá pelo fato de Ele reconhecer que nós podemos sim ser seus discípulos missionários. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom final de semana. Um bom domingo na fé para todos.